Essa semana eu assisti um especial de Natal de um canal no YouTube que se chama Canal Paralelo, é isso? Brasil Paralelo. Eu recomendaria que cada um dos irmãos pudesse reunir a sua família e assistir os 3 episódios. Você com a sua esposa, os seus filhos, adolescentes e crianças. Eu recomendaria para cada um assistir. Nós fizemos isso lá em casa, uma abordagem de temas ricos para discutirmos e avaliarmos nossas vidas. E o tema que eles colocaram para esse ano, do especial de Natal, é família. Um tema muito importante. E é importante que nós saibamos disso. Eu queria, antes de ler o texto, eu gostaria que os irmãos estivessem atentos também para 2 coisas que ocorreram essa semana no campo político. O primeiro delas, uma deputada do PSOL colocou em votação, e já foi aprovada em primeira votação, a retirada do nome pai e mãe dos registros de carteira de identidade. Uma deputada do PSOL. Quando eu falo de esquerda, a esquerda quer destruir nossas vidas, destruindo as famílias. Tira a família, a pessoa fica sozinha e ela vai ficar refém de um Estado. E eles lutam contra nós, contra a igreja, porque a igreja ensina o valor da família para todas as idades. Um deputado estadual no Rio de Janeiro colocou também um projeto que é para proibir a pregação do Evangelho nas praças públicas. Começa assim, para depois proibir na televisão e para depois proibir até mesmo dentro das igrejas. É isso que nós vimos o ano passado, quando eles mandaram fechar as igrejas. E nós vimos também a hipocrisia que foi estampada o ano passado, quando chegou o período eleitoral e eles abriram tudo, mas as igrejas continuavam nesse mesmo decreto. Então nós precisamos estar atentos a isso. Pastor, por que o senhor está falando sobre política no púlpito? Eu falo sobre política porque as nossas escolhas vão influenciar o futuro da nação, vão influenciar o futuro dos seus filhos nas escolas, o futuro dos seus filhos dentro das universidades. Pesquisa realizada pelo Instituto Barna no período de 2010 a 2020 nos Estados Unidos. 80% dos jovens que saem das igrejas e vão para as universidades, 80% abandonam a fé já no primeiro ano da universidade. No Brasil ocorre a mesma coisa. Então nós precisamos estar atentos, porque são os desafios que estão adiante de nós. Agora, nós precisamos entender como nós podemos vencer esses desafios. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1, vamos ler do verso 18 em diante. Mateus capítulo 1, verso 18 em diante. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por tua palavra, ó Deus, tua palavra escrita, inspirada, ó Deus, ao teu servo Mateus, e a tua palavra, ó Deus, que foi preservada ao longo desses anos, e a tua palavra, ó Deus, que chega até nós nesse período de nossas vidas, em que agora, ó Deus, nós como igreja, ó Deus, estamos estudando e queremos refletir na tua palavra. Por isso rogamos que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações a compreender a tua sagrada palavra, em nome de Jesus. Amém. O que nós vemos aqui? Nós vemos um casal de noivos. Nós vemos uma moça que engravida antes do casamento. Pela lei judaica, ela deveria ser morta, apedrejada em praça pública. Isso seria um escândalo para as famílias e seria um escândalo principalmente para José. E isso seria muito ruim. E aqui nós vemos algo muito precioso. Deus envia um anjo a falar com José. Para salvar o quê, queridos irmãos? Para salvar a família, para salvar o casamento. O casamento é uma instituição criada, forjada pelo Senhor, o nosso Deus. Amém, igreja? Ele envia um anjo a falar a José: José, não rejeite Maria. Ele tinha todo o direito de rejeitá-la. Mas ele não rejeita, porque o Senhor Jesus Cristo nasce numa família composta de um homem e de uma mulher, que eles geraram Jesus. Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, mas o Senhor, o nosso Deus, preservou a família, enviando o anjo para que José então não ficasse com receio. O que José fez? Obedeceu. Jesus então nasce numa família. Vamos observar ainda o que está ocorrendo. Foi feito um recenseamento, e eles tinham que sair de Nazaré e ir até Belém. E eles vão até Belém. Um decreto que vinha com um propósito. Eles já queriam matar as crianças judaicas. Então, tirando as pessoas de suas cidades, indo para outras cidades, as pessoas ficavam desguarnecidas, as cidades ficavam desguarnecidas, e depois vai ocorrer o assassinato das crianças. Uma coisa que é importante eu e você perceber: José e Maria são pobres, pessoas de baixa renda. José era carpinteiro. Eles não eram ricos. Quando eles chegam na cidade de Belém, eles não têm recursos para se hospedar. Querido irmão e querida irmã, perceba isso bem. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, num lugar onde os animais se alimentavam. O que ocorre ali, querido irmão e querida irmã, é que José e Maria não eram adoradores de Mamon, adoradores do dinheiro. Porque se tivessem uma prata
uma moeda de prata, eles encontrariam hospedagem. Você concorda comigo? Se eles tivessem recurso, eles encontrariam hospedagem. Uma vez eu e a Soraya viajamos, estava tudo reservado, chegamos lá, não tinha reserva no hotel. Ligamos para a empresa, não tinha reserva. Nós ligamos lá para a cidade e estava tudo que lotado, mas a gente achou um outro local e fomos lá para aquele local. Nós ficamos quase 8 horas procurando isso. Isso aconteceu lá na cidade de Fortaleza. E depois nós ficamos sabendo que o hotel que nós estávamos ficando era melhor, mas nós tínhamos recursos. José e Maria não tinham recurso. Sobrou para eles o quê? Um estábulo, aonde os animais dormiam. Jesus nasce aonde? Numa manjedoura. Não tem romance nisso. Não tem amor romântico a isso. Perceba isso. José e Maria estavam prometidos. Não tem platonismo nisso. Não tem relacionamento de que ufanista, de que existe muito amor, muita paixão, não há sentimentos. José, ele obedece, compromisso. Compromisso de zelar pela sua esposa, compromisso de cuidar de sua esposa, compromisso de cuidar de seu filho, compromisso de estar ao lado de sua esposa no momento do parto, no momento do nascimento de Jesus. Jesus nasce. Primeira visita, o texto que nós lemos pela manhã. Os pastores não eram homens de posse, eram homens simples, que quando eles estavam cuidando das suas ovelhas, eles passavam meses. Geralmente os pastores tomavam bebidas alcoólicas para aguentar o frio da noite nos campos. Eles são avisados por um coral de anjos e saem e vão visitar a Jesus. Essas são as primeiras visitas de Jesus. Pessoas de baixa renda, mas pessoas que ouviram a Deus, atenderam a Deus e obedeceram a Deus. Eu e você precisamos entender esses 3 verbos: ouvir a Deus, atender o que Deus diz e obedecer o que Deus diz. É isso que José faz. Se Jesus nasce numa família, se Jesus nasce numa situação difícil para os seus pais, mas os seus pais lutam e passam por esse obstáculo e vencem esse obstáculo, nós também precisamos aprender a lutar pelas nossas famílias. Amém, irmãos? E saiba que Deus dará para nós todos os recursos necessários para que possamos lutar pelas nossas famílias. E o Senhor vai garantir que nós seremos cuidados e preservados por Ele. Querido irmão e querida irmã, tome cuidado com 2 coisas que se ensinam por aí. A primeira coisa que se ensinam por aí é que você precisa de um amor verdadeiro, no sentido de emoções. Será que nós realmente precisamos de um amor emocional? Será que é de fato o que sustenta um casamento? É um amor emocional? Não, querido irmão. O que sustenta um casamento não é amor no substantivo. O que sustenta um casamento é amor no sentido de verbo. E tem que ser um verbo transitivo direto, um verbo que tenha ação, um verbo que tenha atitude. É isso que José tem. Ela estava prometida, ele tinha o direito de rejeitá-la, não rejeita, casa-se com ela, anda com ela,
sustenta ela, mesmo no meio de tantas coisas controversas, ele está ao lado de sua esposa. Eles estão lutando pelo casamento, eles estão lutando pela família deles. As nossas lutas hoje precisam aprender isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nossas filhas, a desejarem o casamento. Um casamento sem mácula, um casamento na presença de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que nós nascemos com essa missão que foi nos dada lá no Éden. Qual foi a missão dada lá no Éden? Que nós deveríamos crescer e multiplicar-nos. O casamento é esse da palavra de Deus. Eu não sou pastor que quer atualizar a Bíblia, não. Eu sou pastor que quer e está tentando viver a palavra de Deus. E eu espero que eu e você possamos tentar viver a palavra de Deus. Amém, igreja? Que nós possamos viver a palavra de Deus como José viveu neste momento, como José se aplicou à sua família, como José lutou em preservar, em cuidar e zelar de sua família. Ah, querido irmão e querida irmã, é mister nesse tempo que nós lutemos pelas nossas famílias. Se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, ore a Deus. Deus trará solução a você. Amém? O problema é que às vezes a gente não quer ouvir a Deus. José aqui, ele está pensando, não vou casar com Maria não. Não sei o que aconteceu. Aí Deus vai e fala para ele, você tem que casar. Como que você ora, querido irmão e querida irmã? Você ora assim, Deus, faça a tua vontade em mim e eu vou obedecer a tua vontade? Ou você fala assim, Deus, faz isso para mim. Olha a diferença. Eu vou fazer a tua vontade, ó Pai. Então eu vou escutar o que o Senhor diz, vou ouvir, vou atentar para o que o Senhor está ensinando, para o que o Senhor deseja, e vou obedecer. Esse é o segredo da oração. O segredo da oração, ouvir, atentar e obedecer. Fala comigo. Ouvir, atentar e obedecer. Vamos falar com mais fé? Ouvir, atentar e obedecer. Nós não mandamos em Deus. A vontade de José era sair e encontrar outra. A vontade de José é igual à nossa. Descartar relacionamentos. Descartar pessoas. Nós não somos essa sociedade? Eu vou casar, se não der certo, eu descarto. Hoje as pessoas não têm mais relacionamento. Eu conheço pessoas de 10, 20, 30 anos. Você conhece pessoas assim? Esses são os relacionamentos que são verdadeiros, queridos irmãos. Os relacionamentos que duram o tempo, que passam as jornadas, que enfrentam as lutas juntas, que choram juntos, que caminham juntos. Que aprenderam a comer das coisas boas e aprenderam a comer também as ervas amargas dos dias tristes. Família não é descartável. Os nossos relacionamentos não podem ser descartáveis. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos aprender a suportar uns aos outros. E igreja, a relação de igreja, queridos irmãos, ela tem a ver com família também. Porque nós somos o quê, queridos? Nós somos a noiva de Jesus, amém? Nós somos a noiva. Um dia haverá a celebração das bodas de casamento. Quando Cristo voltar, a noiva subirá com Ele e estaremos
para sempre com o Senhor Jesus. Então a igreja também é família. A igreja também é família. Essa semana um jovem mata o pai com 11 facadas aqui em Anápolis. A sociedade está doente, está enferma. A sociedade descartável está adoecendo pessoas. Não é assim que podemos e precisamos viver. Nós precisamos viver aprendendo com a vida, aprendendo com os relacionamentos e principalmente aprendendo com os dias difíceis. Não é isso que a palavra de Deus diz? Em todo tempo, ama. Vamos, igreja. Em todo tempo, ama o amigo. Mas na aflição, o que sai? O irmão. Amém, igreja? Amém? Que os nossos relacionamentos sejam assim. É isso que nós estamos vendo com José. No dia difícil, ele tinha até razão, mas não importa a razão. Relacionamento não tem a ver com razão. Relacionamento tem a ver com Deus, amém, irmãos? Por isso que Jesus veio. Jesus podia ter aparecido sobre a terra? Poderia, não poderia? Deus é poderoso. Mas não. Jesus veio em uma família. Jesus poderia ter nascido no palácio? Poderia. Mas Jesus nasceu aonde? No lugar de extrema dificuldade. Jesus nasceu numa família, na vida de 2 jovens, um com 17 e outra com 16. 2 jovens, começando a vida, imaturos, mas não importa a maturidade para relacionamentos. Sabe o que relacionamentos precisam, queridos irmãos? Relacionamentos precisam de disposição. Fala comigo, disposição. 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 José está disposto a lutar pelo casamento, a lutar pela família dele, a lutar pelo filho dele. José entendeu a vontade de Deus. José se colocou disponível a fazer a vontade de Deus. Que eu e você, nesse tempo que nos aflige, que surge com tantas e tantas lutas e tantas dificuldades, nós possamos ter o coração de José. Um coração que ouve a Deus, que se atenta para a vontade de Deus e que obedeça à vontade de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e rogar ao nosso Deus que Ele nos capacite assim a viver os nossos relacionamentos em nossas famílias, em nossa igreja, aprendermos a sermos assim sensíveis à necessidade, sensíveis ao próximo, sensíveis às dificuldades que cada um atravessa em suas vidas. E não importa a luta ou a dificuldade, querido irmão, não importa a sua luta, a sua dificuldade, Deus sempre socorre. Deus sempre socorre. Coloca a sua vida agora diante do Senhor. Coloca a sua família agora diante do Senhor. Vamos orar neste momento. Fique em pé comigo na presença do Senhor, o nosso Deus. Pai querido, Pai celeste, capacita-nos, ó Pai. Capacita-nos nesta manhã, ó Deus, a termos esse coração do Teu servo José. Nesse tempo, ó Deus, em que tantos estão tentando destruir a família, em que tantos estão tentando, ó Pai querido, destruir, ó Pai, a Tua igreja. Nós queremos, ó Deus, ser como José,
Pessoas, ó Deus, que ouvem, que se atentam para a Tua vontade e que desejam cumprir o Teu querer todos os dias, em todos os momentos. Capacita, ó Deus, aquele que entrou aqui hoje, ó Deus, que talvez entrou com alguma dificuldade na sua casa, com alguma dificuldade com a esposa, ou com o marido, ou com algum filho. Converte os corações hoje, ó Deus, dos maridos às esposas, das esposas aos maridos. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos irmãos, ó Pai, uns com os outros. Que nós, ó Pai, possamos entender, ó Deus, que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor não chega atrasado e o Senhor tem a solução para as nossas vidas. Ajuda-nos a confiar plenamente no Senhor, a confiar e a descansar plenamente na Tua soberania, ó Pai Celeste. Traz sobre nós nesta manhã o Teu santo e reto agir, ó Pai querido. Traz sobre nós a Tua sabedoria do alto. Traz sobre nós, ó Pai, a Tua graça sem par às nossas vidas. Eu quero Te louvar e Te agradecer por essa liberdade que temos de Te adorar, de refletir sobre a Tua palavra. Capacita-nos agora, ó Pai, a viver a Tua palavra em nossos corações, em nossas famílias, na Tua igreja e por onde quer que formos, possamos ser verdadeiras testemunhas do milagre do Senhor, do poder do Senhor. Toma a nossa vida nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém.